Olá, uma pergunta que chegou para a gente afirmando que os anjos são assexuados, a Bíblia diz, só que eles se uniram às mulheres dos homens e tiveram filhos com essas mulheres. O que quer dizer isso? Isso está em Gênesis 6, mas é isso mesmo? Anjos podem se unir e terem filhos com seres humanos? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Esse programa que tem sido um meio pelo qual você pode tirar as suas dúvidas bíblicas aqui fazendo uma pergunta pra gente. É assim mesmo, você pergunta aí e a gente vai dar a resposta baseando-se na palavra de Deus. E quem está na mira para dar a sua resposta na Bíblia é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem. Mais uma vez, contente por estarmos juntos com você, amiga telespectadora, amigo telespectador. Desejamos que Deus abençoe a sua vida, que você assista ao programa mais vezes e envie suas perguntas, porque o nosso desejo sincero, apesar de falhos, é ajudar você a compreender mais a Bíblia e a perceber que ela tem as melhores respostas para as suas dúvidas. Obrigado pelo carinho da sua audiência e vamos esperar aqui as suas perguntas. Muito bem, para você participar, você já sabe, você manda suas perguntas por SMS, o número é 12981510101, eu recebo aqui na hora, ou pelas nossas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, Instagram, @namiradaverdade. Participe, mande as suas dúvidas para a gente, como essa que nós abrimos o programa aqui, sobre o assunto da união de anjos com mulheres na Bíblia. Como que a gente entende isso? Isso é uma crença? Isso aconteceu? Deixa eu ver aqui, a pergunta que chegou pra gente veio lá de Manaus, professor. Olha só como chegou pra gente. Eu queria que o professor me respondesse por que muitos dizem que os anjos são assexuados, mas a Bíblia fala que os anjos tiveram relações com as mulheres dos homens e nasceram filhos. Como que eu entendo isso? Então vamos lá, vamos colocar a pergunta, deixa eu ver se tem o nome da pessoa, Rogério. O Rogério, que ele é de Canatumá, Amazonas. A pergunta dele está na mira. Professor, que história é essa de que os anjos se uniram, tiveram relações com mulheres humanas e tiveram filhos? O que é isso? Existe realmente um mito em torno disso, com base numa interpretação bastante equivocada, por exemplo, de Judas 1, 6 e 7, Gênesis 6, 1 a 4, e também se utiliza 2 Pedro 2,4. Tá? Antes de eu explicar e mostrar por que essa interpretação não tem lógica alguma, do ponto de vista bíblico, em Mateus 22,30, né, Jesus mostra realmente que os anjos são seres assexuados. Né? Ali no contexto de Mateus 22, Jesus é questionado sobre a doutrina da ressurreição. Os saduceus o questionam. E aí, quando eles tentam fazer uma pegadinha com Cristo e tal, não vou entrar agora explicar com mais detalhes isso, o verso 30 ele fala assim, que na ressurreição não se casam e não se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Então o que Cristo dá a entender ali, né? Que os anjos, além de não terem a relação conjugal como nós temos aqui, eles são seres assexuados, eles são outra categoria de seres. Como diz Hebreus 1,14, são espíritos ministradores que são enviados a serviço da salvação daqueles que creem em Cristo. Tá? Então, realmente ali Mateus 2,30 mostra isso. Agora, por que as pessoas creem que, por exemplo, lá em Gênesis 6, 1 e 2,
quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, por que eles creem que esses filhos de Deus são os anjos? É por causa, além dos textos que eu mencionei antes, mas é por causa em especial de Jó, capítulos 1 e 2. Ali em Jó, nos capítulos 1 e 2, os anjos são realmente chamados de filhos de Deus. Só que esses intérpretes desconsideram que, por exemplo, em Deuteronômio 14, verso 1, seres humanos também são chamados de filhos de Deus. Eles também desconsideram que em Gênesis 6, o propósito é falar da corrupção do gênero humano. Não tem nada a ver com a corrupção de anjos ali. Até porque os anjos já haviam abandonado seu estado original de pureza por seguirem a Deus quando se rebelaram contra Deus antes de Satanás tentar Adão e Eva. Antes de o pecado ser transferido para a terra, ali em Gênesis 3, esses anjos, quando fala ali que esses anjos abandonaram o seu próprio domicílio, aqui em Judas 1,6, é o momento em que eles foram expulsos do seu domicílio original, do céu. Tanto que Apocalipse 12, 7 a 12 diz que eles foram expulsos para a terra, juntamente com Satanás. Então, não se refere aqui, ali em Gênesis, se refere à queda do ser humano, especificamente a corrupção do gênero humano. Tá? O propósito não é falar da queda dos anjos, como ocorre aqui, por exemplo, em Judas, capítulo 1, versículo 6. Então, como que nós interpretamos a menção aos filhos de Deus e às filhas dos homens em Gênesis 6? Sendo que filhos de Deus é uma referência tanto a anjos quanto a seres humanos, temos que irmos para o contexto do capítulo 6. Tá? Então o que acontece? Deus não iria permitir, por mais que um anjo personificasse um ser humano, não tem como um anjo se tornar sexuado. Nós não temos nenhum exemplo de seres híbridos na Terra em que anjos se uniram sexualmente com seres humanos, ou seja, um híbrido, uma mistura de anjo com ser humano. Aí você pergunta, mas André, os gigantes de Gênesis 6,4? Veja, todas as pessoas eram altas, eram gigantes naquela época. O pecado estava no seu processo de degenerar a natureza humana. E muitas pessoas ainda eram bem altas, mesmo milênios depois, muito tempo depois. Você vê, por exemplo, Golias, quando Davi o enfrentou, tinha quase 3 metros de altura. Okay? Então era comum ter pessoas com uma estatura bem maior. Mas um outro destaque também é que a palavra gigantes ali em Gênesis 6,4, ela tem a ver mais com uma pessoa gigante na maldade, diríamos assim, do que na estatura física. Ali quer destacar o nível de maldade praticado pelos antediluvianos. Esse é o destaque em Gênesis 6,4. Considerando isso, se você for para o contexto de Gênesis 6, que é tanto o capítulo 4 quanto o capítulo 5, você vai chegar a algumas conclusões interessantes. Por exemplo, nós podemos detectar aqui, diríamos assim, identificarmos quem são os filhos de Deus lendo Gênesis 4, mais especificamente o verso 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome de Deus. Veja, a descendência de Caim foi tão corrupta que foi só a partir do terceiro filho de Adão, Sete, que nasceu Enos, e a partir dele se passou a novamente invocar o nome do Senhor. Ou seja, passaram a existir novamente filhos de Deus, no sentido espiritual do termo. Então, os filhos de Deus não são anjos no contexto. Não podemos aqui relacionar Jó a esse texto, porque num contexto mais imediato, os anjos, os filhos de Deus, na verdade, são seres humanos, os descendentes do justo Sete, descendentes de Enos. Tá? As filhas dos homens, você vê aqui no próprio contexto também, tanto do capítulo 4 quanto do capítulo 5, Por exemplo, aqui no capítulo 4,
verso 23, falando dos descendentes de Caim, né? Fala aqui de um homem chamado Lameque, que era assassino, né? E que ficava se gabando por ter matado um jovem simplesmente porque pisou nele. Então olha que interessante, você vê no capítulo 4 e no capítulo 5 os descendentes de Adão. Os descendentes do justo Sete, mais especificamente de Enos, a partir dali se passa a invocar o nome de Deus novamente, porque os descendentes e as descendentes de Caim não faziam isso. Então os filhos de Deus são os descendentes ali de Enos e as filhas dos homens, descendentes de Caim. Foi o jugo desigual, a união entre filhos de Deus e filhos dos homens, a união entre justos e ímpios, que proporcionou a corrupção da raça humana. Então, precisamos ser fiéis ao contexto para não aceitarmos essas interpretações mais mitológicas do que, na verdade, bíblicas, né? Ok, muito bem, o programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas pelos mecanismos que eu falei. SMS 12981510101, Facebook, namiradaverdade.nt, Instagram, @namiradaverdade. Participe e mande as suas perguntas. Aqui no Facebook, a pergunta que chegou para mim aqui, o Agostinho, ele mandou a seguinte questão, professor. Gostaria de saber, se possível, com base bíblica, determinar a idade da Terra. Ou seja, com a base bíblica a gente pode saber mais ou menos qual é a idade da Terra, professor? É muito difícil. Por quê? Primeiro porque o propósito da Bíblia, a Bíblia não é um livro sobre geologia. A Bíblia é um livro sobre a salvação do ser humano, conta a história da salvação. Lógico que há sim informações geológicas, há informações científicas, mas não é esse o foco da Bíblia. Não tem como definir a idade exata da Terra, porque nós não temos, por exemplo, como sabermos datas de períodos, por exemplo, pré-históricos. Não tem como. O que se tem como saber, que os estudiosos eruditos têm como saber, são datas a partir, por exemplo, do período ali dos reis. Ali você consegue, lógico, mais específicas datas, mas se consegue estudar o período do êxodo e tudo mais. Mas aí já são valores aproximados. Agora, tudo o que aconteceu na pré-história, antes do ser humano registrar isso em forma de dados, né, e não tem como. Tá? Então, o que os criacionistas entendem, né? É possível, sim, deduzir da Bíblia que a vida na Terra tem entre 6 e 10 mil anos. Agora, a idade mesmo do planeta não tem como, até porque você vai em Gênesis 1, 2, e diz que quando Deus criou a vida no planeta, a Terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face da Terra e águas. Então veja, não existia vida, mas a estrutura rochosa, o planeta em si existia. O Sol não atuava diretamente aqui, porque o planeta era escuro e tinham águas, mas não tinha vida. Então não tem como precisar isso. E nem a própria vida. Se calcula entre 6 e 10 mil anos, mas precisar mesmo não tem como. Tá? Agora, óbvio, quando você vai para a Bíblia, quando você pega e analisa um pouco dessas formas de datação radiométrica, não tem como você confiar 100% nisso. Você não pode crer que a Terra, por exemplo, que a vida tem bilhões de anos. Não. Uma coisa é a estrutura rochosa, isso pode ter realmente muito tempo. Agora, dizer que a vida tem os mesmos bilhões de anos do que a rocha é uma especulação que dizem que é científico, mas não é científico. Tá? Então, tenha isso em mente. Você pode estudar sobre criacionismo e deve na Bíblia, mas quando entrar em assuntos de datação e tudo mais, aí você vai utilizar-se datação radiométrica, carbono 14, sabendo que isso não é exato, e aí você tem que analisar estudiosos criacionistas ou do designer inteligente, porque eles têm pressupostos diferentes do macroevolucionista. Eles vão pegar o mesmo mecanismo de estudo,
o mesmo tipo de datação e vão chegar a conclusões diferentes por causa dos pressupostos diferentes. Então aí você vai ter que ler ambas as literaturas, né? E pesar os argumentos. E no fundo você vai ver no final que a Bíblia tem razão. A Bíblia não é contra a ciência, não é um livro de ciência, o foco é outro, mas a Bíblia não é contra a verdadeira ciência. E que, infelizmente, esses cientistas com pressupostos errados para fazer ciência. E aí isso parece ciência, mas na verdade não é. Muito bem. Olha só essa questão aqui que chegou para a gente através do nosso SMS. Boa noite, pastor. Me chamo Robson Modesto e acompanho desde Pittsburgh, Pensilvânia. Olha só, vem de longe, lá dos Estados Unidos, a pergunta. Obrigado pela sua participação, meu irmão. A minha dúvida é sobre o Apocalipse. Na Bíblia diz que iremos viajar por 7 dias até conhecermos outros planetas. Os mortos que forem ressuscitados e salvos estarão junto com a gente, viajando? Salvos já nessa viagem? Professor, primeiro deixa eu fazer uma pergunta para você. A Bíblia fala que nós iremos viajar 7 dias pelos planetas aí após a volta de Jesus, professor? Não, a Bíblia não fala isso diretamente, tá? Temos que dar fazer uma pequena correção nisso. O que acontece? É possível deduzir isso, e eu creio nisso, tá? Porque Ellen White, ao comentar Apocalipse 8, né? Ao comentar Apocalipse 8 sobre as 7 trombetas, né? Que são, tanto em Apocalipse 8 quanto 9, as 7 trombetas se referem a 7 juízos de Deus ao longo da história humana, não vou explicar isso aqui agora. Numa delas, né? Na verdade, vamos ver aqui, na verdade, também, não é na questão das 7 trombetas, na verdade dos 7 selos, tá? Em relação aqui a um dos selos do Apocalipse, diz aqui que quando esse selo é aberto, ou essa parte da história humana é desvendada, houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Em profecia apocalíptica, um dia equivale a um ano. Então, estudiosos historicistas entendem, né, que esta meia hora, alguns entendem que ela não tem um significado específico, pode significar simplesmente um curto período de tempo, e outros interpretam, né, como significando um período de uma semana. Comentando esse texto, Ellen White fala realmente, né, que os justos, quando forem arrebatados, levarão uma semana para chegarem ao céu. Por isso que fala desse silêncio no céu por esse período, porque os anjos terão acompanhado Jesus para buscar os justos e seguirão juntos nesta viagem. Então é um comentário que eu creio nele, porque é inspirado, né? Mas não é que a Bíblia está de forma direta dizendo isso. Tá? Mas Ellen White comenta e eu acredito nisso porque eu vejo lógica e porque eu creio, né, que ela é uma profetisa moderna usada por Deus para levar a nossa mente de volta para a palavra de Deus. Tá? Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, não há dúvidas de que os mortos justos ressuscitados estarão juntos. Não tem na Bíblia um momento em que separe a recompensa dos justos transformados e dos mortos ressuscitados, né? Se você ler, por exemplo, entre outros textos, nem vou ler agora, mas 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, depois que fala da ressurreição dos justos, no verso 16, no verso 17, Paulo fala assim, que os vivos serão transformados, e aí, em seguida, e seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a Bíblia não deixa dúvidas de que tanto os justos transformados quanto os ressuscitados terão a mesma recompensa, no mesmo instante e farão a mesma viagem em direção ao paraíso. Muito bem, se você quer se aprofundar mais, nós temos um guia de estudo interessante que vai ajudar você a conhecer mais a palavra de Deus e o tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Até mesmo o que vai acontecer no fim do mundo. Olha só, é a revista Esperança, Verdades para o Tempo do Fim. Se você quiser esse guia de estudo, você pode agora acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver mais embaixo lá a revista Verdades para o Tempo do Fim. É só você clicar lá para que você vai ser direcionado para fazer um cadastro postal para que ela chegue aí de graça na sua casa.
tá bom? Então peça agora mesmo, se você quiser, você pode mandar um WhatsApp pra gente também, tá? O nosso número é 12 98244 4449. Anota aí, 12 98244 4449 é o nosso WhatsApp para você pedir o nosso estudo bíblico. Bom, já que nós estamos falando do fim dos tempos, já falei aqui, apresentei o nosso guia de estudo Verdades para o Tempo do Fim. A pergunta que chegou aqui agora também, professor, é relacionado a essa questão do fim dos tempos. E as pessoas, elas perguntam, como eu sempre digo, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser e nós vamos formular a questão e colocar na mira da verdade, tá bom? Essa pergunta aqui, deixa eu ver quem mandou, foi a Lilian. A Lilian fez a seguinte questão. Boa noite, sou do Rio Grande do Sul, não sou adventista, mas meu pai era e assisto sempre o programa. Gostaria de saber em qual período poderá ocorrer o fechamento da Porta da Graça. Se esse evento ocorrerá antes ou após o decreto dominical. Entendo que o limite máximo para escolhermos qual lado iremos ficar será quando ocorrer o decreto. Por favor, esclareça essa minha dúvida. São duas questões aqui que eu quero que você explique pra gente, viu, professor? Mas olha só, infelizmente não vai dar para você responder agora antes do intervalo. Deixa eu só acabar de colocar a questão aqui. Ela fala de dois eventos que eu queria saber se está escrito na Bíblia, tá? O primeiro evento é o fechamento da Porta da Graça. Então, eu queria que você falasse quando é que é isso? Que fechamento da Porta da Graça é isso? O que quer dizer isso? Outra questão é sobre o decreto dominical. Já falamos, quem sabe, algumas vezes aqui no programa, mas vamos colocar isso em pratos limpos. O que é isso? Isso vai acontecer? Está escrito na Bíblia? Quando é que vai acontecer? É uma boa questão. Então não sai daí não. A gente volta já já. Já estamos de volta e a pergunta da Lilian é a seguinte. Gostaria de saber em qual época poderá ocorrer o fechamento da Porta da Graça. E se esse evento ocorrerá antes ou depois do decreto dominical. Entendo que o limite máximo para escolhermos qual lado iremos ficar será após ou quando ocorrer o decreto. Professor, que história é essa? Essas perguntas que foram feitas aqui, vamos tentar explicar para o nosso telespectador o que está querendo dizer isso aqui. São dois eventos aqui que foi citado. Eu queria saber se esses eventos estão descritos na Bíblia. Fechamento da Porta da Graça e decreto dominical. Como é que é isso? Veja, eu vou abordar muito brevemente, né? Porque só para abordar um assunto desses vai uns 2, 3 programas temáticos. É mesmo, professor? mais alguém, mais ninguém. Então, eu vou tentar ser breve aqui, até para explicar para algum irmão de outra igreja que nunca ouviu falar disso, tá? Então, veja, primeiramente, esses eventos estão registrados na Bíblia? Sim, porém de forma indireta, tá? O que eu quero dizer com isso? Na verdade, vamos usar um outro termo. Estão registrados na Bíblia, porém de forma simbólica, tá? O Apocalipse, ele é escrito em símbolos, né? E esses símbolos representam realidades históricas que aconteceram e que vão acontecer. Por exemplo, existe uma expressão, né, que é porta da graça, para indicar um momento em que a graça de Deus não estará mais disponível para o pecador. Isso está na Bíblia, é óbvio, né? Chega um momento, por exemplo, em Mateus 16, 27, Apocalipse 22, 12, que Jesus volta, diz o texto, para dar a cada um segundo as suas obras. E quando Jesus voltar, na verdade, antes dele voltar, acontece uma outra coisa. São derramadas as chamadas pragas do Apocalipse, que são 7 juízos finais de Deus para os ímpios, tá? Então, o que acontece? Quando essas pragas começarem a cair, o que vai acontecer? Tem um texto em Apocalipse 22, 11 que fala que vai chegar o momento em que quando esses juízos de Deus começarem, já não tem mais volta.
Quem aceitou a Cristo como Salvador, aceitou, e quem não aceitou, não aceita mais. E aí Apocalipse 22:11 diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Nós cremos que a melhor explicação para esse verso é o fato de que quando começarem a cair as pragas do Apocalipse sobre os ímpios, todos os casos já foram decididos. Então haverá um momento em que Cristo sairá do seu santuário celestial para dar a cada um segundo as suas obras. Neste momento, de forma simbólica, não é? Lógico, de forma literal, a porta do santuário celestial, digamos assim, é fechada, e simbolicamente, a graça de Deus, ou a porta da graça de Deus, se fecha para o pecador. Tá? Então é uma expressão, não é usada em vários meios religiosos, só no meio adventista, sétimo dia, mas é bom explicar isso para você, porque realmente é uma coisa difícil, porque nunca ouviu falar, né? Mas então, é uma referência ao momento em que a graça se encerra, ou seja, começam a cair as pragas, Jesus volta e, obviamente, quem é injusto continue sendo injusto, porque não tem mais volta. Dali é o castigo. Então isso é uma referência, tá? Agora, tem como saber quando vai ser isso exatamente? Óbvio que não é revelação bíblica. O que nós podemos deduzir facilmente do texto é que, quando caem as pragas do Apocalipse, são juízos que antecedem ali a volta de Cristo. A partir dali fechou a porta da graça. Não tem mais. Né? Então por isso que nós temos que aceitar a Cristo hoje, enquanto estamos vivos. E até enquanto não cair a primeira praga do Apocalipse, ainda tem chance de arrependimento. Depois não tem mais. Então essa é a referência à porta da graça. Sobre decreto dominical, você está ouvindo, mas o que é isso? É de comer ou de passar no pão? Né? Eu vou te ajudar. Isso é um assunto muito importante, tá? Eu só usei aqui uma brincadeira, mas para você, porque para você isso é bem estranho. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é muito importante, tá? Veja, Apocalipse 13 fala de um boicote econômico que os filhos de Deus vão sofrer pouco antes da volta de Cristo. Quando fala ali Apocalipse 13, fala da marca da besta. Fala ali de duas bestas, tá? Uma representando um poder religioso e outra um poder político. Quando ocorrer essa união entre igreja e Estado e o sinal da autoridade de uma das bestas for estabelecido, aí será feita uma marca à besta. Nós cremos que este boicote econômico, né, vai girar em torno da obediência ou não a um dos mandamentos de Deus. Porque ali em Apocalipse 14, 6 e 7 há um convite para adorar a Deus como Criador, e no verso 12 fala que bem-aventurados, né, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Diz assim, aqui está a perseverança, na verdade, dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus é fé em Jesus. Então nós queremos que esse boicote econômico vai envolver um dos mandamentos de Deus. Como trata o Apocalipse 14 em conexão com o capítulo 13 de adoração, nós cremos que vai haver um boicote para aqueles que não decidirem adorar a Deus no sábado. E aí que entra a questão do decreto dominical. Nós cremos que vai existir sim, no futuro, não sabemos quando, né, um decreto obrigando e boicotando economicamente aquele que não guardar o domingo. Eu estou dizendo com isso que quem guarda o domingo tem a marca da besta, eu não estou dizendo essa barbaridade, né? Hoje, nenhum cristão, filho de Deus sincero, que guarda o domingo tem marca da besta, coisa nenhuma. O domingo não se constitui atualmente nesse sinal. Agora, quando for dado um decreto dominical, todo mundo for esclarecido sobre o tema, aí sim, quem decidir ser fiel à palavra do homem, ao invés da palavra de Deus, ele vai estar prestando a sua homenagem ao poder político-religioso representado pela besta e que vai implementar isso. Tá? O que eu sugiro para você ler, para se aprofundar nesse assunto e que eu não tenho como continuar aqui explicando isso aqui agora. Você vai ler um capítulo deste livro aqui, o livro O Grande Conflito, de Ellen White. Ela adota o método historicista de interpretação das profecias, tá bom? Então aí, que eu creio ser o método correto. Este livro você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira, você vai poder ver o site
na sua tela. Aqui tem um capítulo específico sobre esse assunto, tá? Que é o capítulo 25, a imutável lei de Deus, tá? Eu recomendo que você leia este capítulo 25, não somente ele, mas também o capítulo 35, a ameaça à consciência. Então, nesses dois capítulos, Ellen White fala desse assunto. Tem outros capítulos para você ler, tá bom? Mas eu recomendo esses dois em específico. Um outro livro que eu recomendo para você ver a possibilidade de um decreto dominical, para você ver que não é uma coisa assim absurda, como muitos dizem. Dois livros. Um livro intitulado Apocalipse 13, de Mervyn Moore. Ali ele oferece dados bíblicos para essa interpretação historicista e dados históricos também, tá? Esse também é um livro da Casa Publicadora Brasileira. E um livro muito importante que eu recomendo, que eu até separei já para ler entre as minhas prioridades de leitura, é este livro aqui de Alonzo T. Jones. Ele foi um pioneiro do Adventismo no século XIX. E o título do livro é A Lei Dominical Nacional. É uma argumentação que Alonzo T. Jones preparou, tá? Perante a Comissão do Senado americano, em dezembro de 1888. Ele mostra o porquê, né, que é possível ter uma lei dominical que boicote economicamente aquele que decidir não guardar o domingo como dia de guarda no futuro, não é hoje, tá bom? Esse livro aqui você pode até mesmo adquirir com a gravadora Novo Tempo, tá? Você pode manter o contato, depois o Tito vai passar aí melhor do que eu a informação, porque, por exemplo, na loja da Novo Tempo, né, eu sei que tem este livro, e este livro é muito interessante para você conhecer um pouco mais deste pensamento, dessa interpretação historicista. Então, olha, eu disse que não ia levar muito tempo para explicar isso, eu levei um tempasso. Então, eu não tenho como realmente dar mais detalhes. O que eu dei para você foi uma introdução da introdução da introdução da introdução. Ok, professor. Realmente é aquilo que eu falo. Pergunte sem preconceito e as perguntas cheguem e nós vamos responder de acordo com o tempo que temos e aqui na Palavra de Deus e explicando cada detalhe disso. Obrigado, professor, pelas explicações. Se você quiser adquirir esse livro, você pode ligar para 0 operadora 12 2127 3029, tá bom? Acho que não vai aparecer aí no seu televisor, mas é fácil. 12 2127 3029, essa é a loja da Novo Tempo aqui, onde você pode encontrar esse material que o professor Leandro indicou, tá bom? Ok, outra pergunta que chegou pelo nosso SMS. Aprecio o seu programa e gostaria de saber se um dia vamos ver o Deus Pai e Jesus Cristo, já que Ele para sempre será humano. A pergunta é do Frank, de Aripuana, Novo Aripuana, Amazonas também. Então a pergunta dele é o seguinte: no céu nós vamos ver Deus Pai? E agora outra questão, Jesus para sempre vai ser um Deus humano também, professor, é isso? Sim, ali em João 1,14, ali Jesus é chamado, né, de o verbo divino, né? Essa palavra no grego se refere ao agente ativo da criação de Deus. E ali João 1,14 fala, né, que o verbo se fez carne, né, e habitou entre nós. Então, realmente, Cristo hoje tem uma natureza divina humana. Então, ele é 100% Deus e 100% humano. De forma milagrosa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, de acordo com Lucas 1,35, ele fez com que Jesus mesclasse ambas as naturezas, né, e nascesse por meio de Maria para poder morrer pelos nossos pecados. Tinha que ocorrer isso porque Deus ele não pode morrer. Deus é eterno. Agora, para ele morrer, aí tem que misturar a natureza divina com a humana. Então, Cristo é divino humano, tá? E a Bíblia ensina assim que nós vamos ver a divindade. Não, a Bíblia não deixa dúvidas quanto a isso. Por exemplo, em Atos 7, 54 a 56, Estevão viu Jesus, viu Deus o Pai e Jesus à direita do Pai. Tá? E Apocalipse 22 tem aqui uma promessa muito bonita, no verso 4. Falando aqui de Deus,
e do Cordeiro, né, falando de Deus Pai e de Jesus, e nós podemos incluir também aqui o Espírito Santo, porque de acordo com Atos capítulo 5, versos 13 e 4, o Espírito Santo é Deus, né? Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então nós veremos sim a Deus. Vamos conhecer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Okay? Então nós vamos ter esse privilégio de conhecermos o nosso Criador, as três maiores forças do universo. Vai ser um privilégio realmente inimaginável. Por isso que você e eu precisamos aceitar o plano de salvação de Deus, porque a eternidade com Deus é muita coisa para nós perdermos. Não podemos dar este vacilo. Muito bem, professor, muito bem. Olha só a pergunta aqui, pessoal que está nos acompanhando pelo Instagram, obrigado pela sua participação aí. Temos uma pergunta aqui do Rafael, a pergunta dele é a seguinte: boa noite, mostra para mim na Bíblia onde Deus proíbe o consumo de alimentos de origem animal. Se isso acontece de fato, ou se é certo acrescentar uma filosofia de vida como se fosse um ensinamento bíblico. Então, vamos ver aqui essa questão. Eu acho que ele está fazendo essa pergunta pelo fato de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um princípio de saúde alimentar através do vegetarianismo. Então, eu não sei se chegou até ele aqui, professor, alguma forma de que Deus proíbe o consumo de carne, né? Porque ele fala assim, ó, não está na Bíblia que é pecado comer carne. Tanto é que Jesus encheu a rede dos pescadores e não foi com vegetais. Então, aqui a gente percebe na pergunta de que talvez chegou para ele de que a Igreja Adventista proíbe o consumo de alimentos animais, ou do alimento animal. Professor, dá uma luz para a gente aí. Primeiro, dá uma orientação bíblica e depois fala esse contexto aí. Nós temos pouco tempo aí, mas se passar um pouquinho, depois a gente acerta no outro bloco. Fala pra mim. Vamos lá. Ó, primeiro, querido telespectador, não tem nenhum texto bíblico em que Deus proíbe o uso da carne, tá? Outra coisa, nunca aprendi, eu tô aí com 26, 27 anos de adventismo, nunca vi a igreja proibir alguém de comer carne. O que existe é o seguinte, tem a proibição sim de comer carnes imundas, isso é muito claro na Bíblia, né? E o que a igreja faz? A igreja ensina que o plano original de Deus não era que o homem comesse carne. E que se o ser humano, quanto mais estiver de acordo com esse plano original, mais saúde o ser humano terá e mais a sua mente estará apta para discernir as coisas espirituais. Então a igreja adventista prioriza, sim, o regime vegetariano. Mas em nenhum momento eu aprendi na nossa literatura oficial, por exemplo, comer carne é pecado. Tanto que tem muitos adventistas que são vegetarianos e outros que não são. Ok? Então, chegou alguma informação aí meio distorcida para você. Agora, você não precisa de um texto bíblico que proíba a carne para você saber que a carne não é o melhor alimento. Mas você tem aqui, em Gênesis 1:29, qual é o plano original de Deus. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. Você vê claramente aqui que Deus deu originalmente a dieta vegetariana a nossos primeiros pais. Até porque os animais não foram criados para morrer. Foi num contexto pós-dilúvio que Deus autorizou o uso da carne. Então, não misturemos as coisas. Vá até a ciência, você vai ver que a ciência está de acordo com esse texto de Gênesis 1:29. Muito bom, professor, muito bom. Nós vamos para o intervalo rapidinho, não sai daí não. A gente volta já já.
Estamos de volta, faça a sua pergunta e manda pra gente através do nosso SMS, o número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora, são muitas perguntas que chegam. Você pode usar também as redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt e Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas, como por exemplo essa aqui do nosso Instagram, que mandou foi a Maria Lúcia. A Maria Lúcia pergunta o seguinte... Ela é de Belém e gostaria de saber do nosso amigo Leandro. E ela diz o seguinte, quando Jesus vier na terra, o profeta Elias, o profeta Enoque e Moisés virão com ele, ou seja, na volta de Jesus, esses que subiram e que hoje estão no céu, virão também buscar os seus filhos, os filhos de Deus, que se salvaram, professor? Não, a Bíblia não ensina isso. Aqui em Mateus 24, 30 e 31, né? Na verdade, vamos para também fala, né? Mas na verdade, vamos ler Mateus 25, 31. O texto é bem claro, ó. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, somente os anjos acompanharão Jesus. Outros seres, outras criaturas de Deus que se encontram em outros mundos, permanecerão lá. O nosso encontro com eles será lá. Aqui, só os anjos vêm com Jesus. Outro texto, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Somente anjos são mencionados no contexto da segunda vinda de Cristo, não outros seres de outros mundos. Ok, outra questão daquelas capciosas. Vamos ver como nosso professor responde aí. Eu falo, não tenha preconceitos, e pergunte mesmo, não tenha preconceitos. Este programa é para tirar as suas dúvidas e as dúvidas que chegam aqui no programa. Vamos lá. Olha só a pergunta falando sobre o Ellen White. A gente fala bastante aqui de Ellen White, o nosso telespectador, talvez que acompanha aí, fala, mas quem que é Ellen White? O que é Ellen White, né? Você que é de uma outra igreja que acompanha, esse é um programa de nós estudarmos a palavra de Deus, mas somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e reconhecemos como o dom de profecias dado a uma senhora que chama-se Ellen White. E olha só a pergunta que o Jardel mandou para a gente. E aí o professor vai contextualizar um pouquinho mais. O que Ellen White quis dizer que anjos vigiam o túmulo de Guilherme Miller, ou seja, o pó de Miller na sepultura, sendo que os mortos nada sabem? Existe isso aí nos livros de Ellen White, professor? Onde, o que a senhora White quis dizer quando anjos vigiam o pó de Miller na sepultura, sendo que os mortos não sabem nada? Coloquei do jeito que chegou aqui a pergunta pra gente, professor. Vamos ajudar o nosso telespectador. Vamos lá. Veja, isso é um comentário que realmente Ellen White faz, um dos seus livros, né? E por que ela faz? Porque a Bíblia ensina, né, que para Deus a morte do justo é muito preciosa. Então, nós cremos, ó, Salmo 37:5, né? Diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Com base nesse texto, nós e Ellen White também, qualquer outra pessoa, não precisa ser ela especificamente, crê que o anjo de Deus acompanha o Filho de Deus até o momento em que Cristo vai voltar, mesmo esse filho estando morto. Então, para ela destacar a importância de Guilherme Miller para o movimento adventista, porque foi graças às pregações de Guilherme Miller e de outros oradores, obviamente, que houve um despertar na Nova Inglaterra e Estados Unidos da América, houve um despertar para a doutrina da segunda vinda de Cristo. Mesmo que eles tenham errado em marcar uma data para a volta do Senhor, eles sinceramente pregaram com muita vontade, alegria e esperança que Jesus um dia voltaria. E para destacar o quanto William ou Guilherme Miller foi um filho de Deus, usado por Deus para um despertar profético, então ela fala que os anjos de Deus, né, um anjo dele, o anjo da guarda, está cuidando da sua sepultura até quando Cristo voltar. Mas isso acontece com todos.
Porque o Salmo 37 diz, 5, né? Que o anjo, 34, 7, que o anjo do Senhor acampa a seu redor dos que o temem e os livra. Então ela está fazendo esse comentário com base num texto bíblico, não é uma invenção da cabeça dela. Muito bem. Olha só, essa aqui é no nosso Facebook, tá bom? Hoje as perguntas estão... Vamos lá. O Anderson fez a seguinte questão. Se Deus criou a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, e pediu para Adão e Eva não comerem do fruto proibido, eu gostaria de entender por que Deus não escondeu essa árvore para que eles não encontrassem. Quando Deus disse isso para eles, aliviou, aguçou a curiosidade deles. Por que Deus não escondeu a árvore, professor? Qual foi o sentido? Vamos reformular essa questão. Qual foi o objetivo de Deus, ver se a Bíblia consegue nos responder, de colocar uma árvore proibida para o casal que havia sido criado ali? Por que Deus colocou uma árvore proibida, ou seja, uma árvore que eles não poderiam tocar, que eles não poderiam comer de seu fruto? Qual foi o objetivo? Veja, amigo telespectador, a questão é a seguinte, não tem lógica Deus dar um aviso de que se eles comessem no fruto, eles pecariam e ao mesmo tempo esconder a possibilidade deles escolherem isso. Não tem lógica, né? Deus, ele criou os seres humanos com livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio hoje está corrompido, obviamente. Ele existe, mas ele está corrompido. Mas Deus, quando criou originalmente, para existir amor, pensa nisso, o que é amor? O amor é um princípio. E não tem como existir amor sem liberdade para amar. Se Deus não dá a possibilidade de o ser humano não amar Deus, Deus não seria amor. Então a natureza de Deus exige, diríamos assim, dele mesmo, que ele crie seres livres. E a árvore do conhecimento do bem e do mal não é o mal em si, é a possibilidade de o ser humano amar ou não a Deus, é a possibilidade do ser humano nem sempre fazer o bem. Então, se Deus não cria esta possibilidade, ele não estaria sendo amor. Ele não teria criado o livre-arbítrio. Então, amor e livre-arbítrio estão associados. Não há como separar as duas coisas. E outro detalhe, não podemos dizer que Deus aguçou a curiosidade deles. Não. Aqui não tinha curiosidade nenhuma, diríamos assim, porque Deus avisou que se eles comessem iam morrer. E quem é que ia ter curiosidade de morrer? Nenhum. O que aguçou a curiosidade deles não foi a existência da árvore da vida. O que aguçou a curiosidade deles foi Satanás, em Gênesis 3, dizer que era possível pecar e ao mesmo tempo ser imortal. Isso é que aguçou a curiosidade deles. Então não podemos confundir as duas coisas. Tá? Então, leia com mais atenção Gênesis 2, 16 e 17, e aí vá para o capítulo 3 e você vai ver esses detalhes aí para você entender toda a lógica da criação do ser humano e com a possibilidade de o ser humano amar a Deus ou não. Muito bem, agora uma pergunta sobre a história da Bíblia, falando da Bíblia ali, de algumas coisas. Vamos ver se o professor acha aí o texto relacionado a isso. Quero ver como é que você sai, meu amigo. A pergunta do Cosme é o seguinte, sou aqui de São Felipe, na Bahia. A minha pergunta é a seguinte, Etibaal é o mesmo Baal? A Bíblia nos diz que Etibaal era o pai de Jezabel. Se Etibaal for o mesmo Baal ou Deus Baal, isso quer dizer que Baal realmente existiu? Esse é o mesmo Baal, é o pai de Jezabel, professora? Não é que os nomes são parecidos, Etibaal e Baal. E é uma homenagem a Baal, na verdade. Aí que está o detalhe. Muitas pessoas tinham nomes, Tito, em homenagem aos deuses nos quais elas acreditavam. Né? Então, por exemplo, Daniel, quando foi para a Babilônia, foi chamado de Beltesazar, que quer dizer príncipe de Bel, do deus Bel. Né? Então, Etibaal é uma homenagem ao deus Baal. Então, é um ser humano com um nome pagão para, na verdade, homenagear um deus pagão. E você vai ver isso muito na Bíblia. Né? Tanto pessoas, por exemplo, Daniel, o nome mesmo Daniel, a terminação El, no hebraico, é uma referência a Deus. Então, Dan tem a ver com a tribo de Dan, com o juiz, né?
Então o nome Daniel é Deus é o meu juiz. Então o nome Daniel é uma homenagem ao Deus verdadeiro. Etbaal é uma homenagem a um Deus falso. Muito bem, olha aí, a gente vai aprendendo aqui no programa Na Mira da Verdade. Deixa eu só abrir aqui o texto da próxima questão, que está em Romanos capítulo 12, verso 20. A pergunta que foi feita aqui pra gente. Olha só, a pergunta dele é a seguinte: boa noite, professor Tito. O que Paulo quis dizer em Romanos 12, 20? Amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Vamos ler o texto aqui para a gente, então, passar a pergunta para o professor Leandro Quadros. Mas façam como diz as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Ou, em outras traduções, amontoará brasas de fogo na cabeça dele. O que a Bíblia está querendo dizer aqui contra os nossos inimigos, né? A gente vai tratar os nossos inimigos bem e aí eles vão se irar por isso? Como é que é? Veja que interessante. Não existe, diríamos assim, um consenso quanto ao significado desta frase. Eu até abri aqui numa Bíblia que eu tenho de estudo. Eu tenho outras aqui também, viu, professor? Tu tem a qual Bíblia aí? Veja a versão que você quiser aqui no aplicativo. Não. A gente consegue colocar. É que aqui eu tô com uma Bíblia, tio, de estudo e comenta na nota de rodapé sim. O significado. Então, essa Bíblia que eu tenho aqui, por exemplo, a Bíblia de Estudo de Genebra, não é? Ela comenta falando o seguinte, ó. Romanos 12, 20, na nota de rodapé, página 1497, ó. O sentido dessa frase não está totalmente claro. Pode se referir à provisão de brasas usadas para cozinhar e aquecer para aqueles que delas carecerem. E nesse caso serviria como um exemplo de como se vencer o mal com o mal, né? Então, assim como a brasa, você poderia ceder brasa para alguém cozinhar algo. Então, você fazer isso pelo inimigo é você ajudá-lo quando ele precisar. Esse é um dos sentidos. Pode ser uma declaração também, né, de que a consciência do inimigo vai arder e talvez o levará a mudar ou a cessar seu procedimento vil, segundo a interpretação. Agora vem a terceira. Ou pode ser uma referência à vingança futura de Deus, sendo o inimigo considerado ainda mais culpado diante da bondade demonstrada pela vítima. Que aí teria um paralelo também com a expressão dai lugar à ira de Deus aqui no verso 19. Então, há esses três significados, qualquer um deles está de acordo com o contexto bíblico e com o contexto cultural da época. Ok, muito bem. Nós temos ainda, professor, 2 minutinhos. Vamos ver se você consegue colocar, se você consegue responder essa pergunta aqui. A pergunta do Iago é a seguinte: Deus proibiu o sacrifício de crianças ao deus Moloque, mas tem um episódio que ele manda o profeta matar as mulheres gestantes. Qual é a diferença? Que episódio é esse, professor? Eu não estou lembrado aqui, ele não colocou o texto bíblico. Que mandou matar, deve ser nas guerras que tinha lá no passado, não é? Sim. Ou quando Deus fez justiça com o povo. O que acontece? O que eu lembro em relação a gestantes, eu não estou lembrando disso especificamente. Agora tem realmente um texto, tá? Vê se você consegue responder em 1 minutinho aí, professor. Então, em 1 minutinho, outra vez eu me aprofundo mais, mas veja, o que você percebe, por exemplo, em Números 31 e outros textos, é que Deus, ao exercer juízo, em certos contextos, ele ordenou também que as crianças fossem executadas. Por quê? A corrupção moral era muito grande. Em Levítico 18, capítulo 20, você vê que os pais faziam sexo até com os filhos. Então era uma depravação. Então, como até um sinal de misericórdia para com essas crianças que iam perpetuar esse sofrimento de zoofilia, de incesto para os filhos deles, então em certos contextos aconteceu isso. Agora, em outros contextos, Deus pediu, quando não estava aquele nível de corrupção total, Deus mandava preservar as crianças.
Muito bem, professor, até com pressão aí você está respondendo as perguntas. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, nos mostrando as respostas na Bíblia aí sobre as mais diversas questões que chegam no programa. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. É isso aí, Tito. Até semana que vem. Obrigado a você por ter acompanhado o nosso programa mais uma vez. E lembre-se que aqui, sempre que você tiver a coragem de perguntar só a Bíblia, terá coragem de lhe responder. Um abraço. Deus te abençoe. Aqui você já sabe, as suas dúvidas e os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.